Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia aí para os alunos do quinto ano, né? A Pro hoje vai iniciar a nossa aula de uma forma diferente. Amanhã a gente não vai ter aula gravada, vamos ter aula em tempo real. Então hoje a Pro vai estar divulgando no grupo qual o horário da aula de vocês do quinto ano, né? E aí vocês só vão ter mesmo que clicar no link quando a Pro divulgar, né, postar o link da aula do quinto ano lá. Mas para que esse link funcione, que vocês possam ingressar nessa aula, é necessário que o pai de vocês tenham feito aquilo que a Pro solicitou ontem, que era baixar o aplicativo que dá acesso à plataforma. Então, quem não fez ainda esse procedimento, pede à mãe para fazer e me dá o retorno. Eu já recebi o retorno de alguns pais do quinto ano, mas ainda são poucos. Então, se vocês não baixarem, amanhã a Pro vai ter aula somente com quem tiver no aplicativo, né? Para que vocês possam tirar dúvidas recorrentes que vocês possam ter, e mais interessante é que a Pro faça a correção daquela avaliativa junto com vocês. Visto que quando isso acontece com vocês sozinhos, uma grande porcentagem não dá aí o feedback para a Pro, que é o retorno de quanto tirou nessa avaliativa. E amanhã eu posso ter noção disso junto com vocês. Então, vamos começar a nossa correção de hoje. Ontem a gente falou, né, mais um ponto ali de forma aprofundada sobre a questão da fecundação humana. Nas nossas aulas passadas, a gente tinha dado só uma pinceladazinha, né, através de um vídeo, mas ontem a Pro falou mais um pouco e ainda falou também da gravidez, né, que as mães têm de gêmeos, né? Então, isso aí é justamente o nosso conteúdo de hoje, nossa atividade da página 535. Então, primeiro pergunta assim: o que são gêmeos? A definição seria: gêmeos são dois ou mais irmãos que nascem de uma mesma gestação, podendo ser idênticos ou não. Então, tem dois tipos de gêmeo, né? A gente estudou ontem, que é aquele chamado gêmeos perfeitos e outros gêmeos falsos, e a gente viu quando isso acontece. 2. Como pode ser os gêmeos? Eles podem ser univitelinos ou idênticos, e bivitelinos ou fraternos. 3. O esquema abaixo apresenta a formação de gêmeos univitelinos e de gêmeos fraternos. Então, aí vocês podem perceber, né, que dois óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide, e começa a se dividir. Os embriões continuam se dividindo e formam duas massas e duas células independentes. Aí é o exemplo de quê? De gêmeos bivitelinos. Na letra A, tem dizendo assim: um único óvulo é fecundado, se divide em duas células, o embrião continua se dividindo e formando uma massa celular que se separa. E aí a gente vai ter o quê? Gêmeos univitelinos. Aí vamos lá para outra página, a página 536. E pergunta: qual dos esquemas da página anterior representa a formação de gêmeos idênticos? Então, a gente vai colocar aí, ó, esquema A. Por quê? Após um único óvulo foi fecundado e os bebês estão na mesma placenta. 4. Você é ou conhece algum gêmeo? Escreva algo que justifique a sua resposta. Então, a gente pode dizer assim: se eu sou gêmeo de alguém, coloca, né? Se eu não sou, eu conheço alguém que seja, eu posso aí dizer até que tipo de gêmeo ele é. Se ele é univitelino ou se ele é bivitelino. Vocês vão colocar aí, cada um vai colocar. Se não conhece nenhum, então a gente não coloca nenhum também. Hoje a gente vai ter aula de geografia e aí vamos dar continuidade aí, vamos falar hoje sobre os aspectos econômicos, né, na nossa região norte. Nós estamos estudando ainda a região norte, né, tem muita coisa para estudar de cada região, então a Pro foi fazendo por tópicos. E hoje a gente está estudando aí sobre a questão dos aspectos econômicos.
A Pro pede que vocês façam a leitura desse texto, que vai da página 414 até a página 416, porque existem muitos aspectos econômicos dessa região, mas a Pro tentou resumir para vocês de forma resumida, porque senão a gente ia passar aqui um tempão com muitos slides para a gente falar de todos esses pontos. Mas vocês podem fazer aí, né, a leitura para adquirir aí bem mais conhecimento sobre esse conteúdo. Então vamos aí. A economia da região norte é baseada no extrativismo vegetal e mineral. É uma das regiões menos industrializadas do país, contudo, é a mais rica em termos de biodiversidade natural por conta da floresta amazônica. Então, o que a gente já pode perceber aí em relação à economia? Que o extrativismo, que é uma prática muito antiga do homem, ainda é muito utilizado na região norte. Só que no início do nosso desenvolvimento, da nossa sociedade, a gente sabe que o extrativismo ele era utilizado como fonte de obter recursos para sobreviver. Então o homem, né, o homem nômade, ele extraía os recursos naturais da natureza porque ele precisava dele para a sobrevivência. Quando o homem dominou aí a técnica da agricultura e da pecuária, né, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ele fixou moradia em um lugar, mas aí na região norte, a prática do extrativismo, que ainda é muito utilizada, né, os dois tipos de extrativismo aqui, né, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. A gente sabe que, diferente da agricultura, o extrativismo, o homem explora recursos oferecidos pela natureza. Mas na agricultura também eu não exploro recursos fornecidos pela natureza? Sim, só que a diferença fundamental é que na agricultura, que é a arte de cultivar, nós plantamos, cultivamos e colhemos. Então, lá na agricultura, eu vou colher aquele produto que eu plantei, aquela lavoura que eu fiz. Eu fiz uma lavoura de feijão, fiz uma lavoura de soja, eu fiz uma lavoura de cana-de-açúcar. Então, quem determina qual produto que eu vou colher na agricultura sou eu. No extrativismo, a gente também colhe produtos da natureza, só que esses recursos são naturais, eles são fornecidos pela natureza. O homem, ele não foi ali plantar, né, para colher aquilo, ele utiliza-se dos recursos que a natureza está disponibilizando. Isso acontece muito na região norte, né? Existem indústrias como a Natura que trabalha muito o extrativismo vegetal dessa região. Então as pessoas colhem lá diversos tipos de frutos das plantas e esse fruto é uma matéria-prima para perfume, para shampoo, para creme de pele. Então o extrativismo vegetal ele é muito explorado na região norte. Mesma coisa acontece com a indústria que produz borracha. Então os seringueiros, eles exploram, né, a planta, tirando dela, da árvore, o látex, que é um leite, parece um leite branco, e esse látex é a matéria-prima para a produção de cera e de borracha. Da mesma coisa acontece com o extrativismo mineral. A gente sabe que lá no norte existem muitos garimpos e que infelizmente esses garimpos, a grande maioria é ilegal. Por quê? Porque o extrativismo mineral, ele tem aí um impacto muito grande na natureza. Por quê, gente? Sempre que a gente explora o solo, a gente está trabalhando com recursos não renováveis. E fora esse processo de trabalhar com recursos não renováveis, nós estamos também ali interferindo, né, diretamente no relevo daquele lugar.
E sabemos que o garimpo ainda traz outro agravante, que é a poluição dos rios, porque existe ali substâncias químicas que precisam ser utilizadas no processo do garimpo e essas substâncias acabam indo para o rio e aquilo interfere na poluição do rio e na morte, né, dos animais que vivem naqueles rios. Aí a Pro trouxe os estados para vocês lembrarem quais os estados que formam essa região. Então, Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Lembrando que Tocantins é uma aquisição nova, né, para a região norte. O Tocantins antes fazia parte do estado de Goiás. Então, vamos aí. Trouxe esse gráfico, achei bem interessante, trouxe para vocês, porque em cada região aí vai mostrando o tipo de produção, né? Tipo de extrativismo que é utilizado aí, ou de atividade econômica. Então aí tem a Zona Franca de Manaus, que trabalha com questão de eletrodomésticos, tem ali o Coari, que é a extração de petróleo em terras firmes, e produção de gás também na Amazônia. Aqui em Rondônia tem se destacado pela produção de café. Também lá em Rondônia e no Pará destaca-se a agricultura com rebanho, né, calculado em 14 milhões de cabeças de gado. Aqui no Amapá a gente tem a produção de manganês. Aqui na Serra dos Carajás, as produções de grande parte do minério de ferro exportado, né, a bauxita, o manganês, o calcário, o ouro e o estânio. E aqui, né, no Tocantins, tem a questão do agronegócio. Então, é sim uma região muito rica. Existem aí muitas produções que são utilizadas por todas as outras regiões do Brasil. Essa daí é a Zona Franca de Manaus, né? Tanto de eletrodoméstico que a gente adquire, se a gente prestar atenção lá na descrição, vai estar justamente isso aí. Produto produzido na Zona Franca de Manaus. Vamos falar dos extrativismos, né? O extrativismo mineral e vegetal. A principal atividade econômica da região norte é o extrativismo mineral e vegetal. O estado do Pará é um importante exportador de minérios, como o manganês e o ferro, e é o maior produtor de madeira em toras, segundo o IBGE. A região amazônica também é responsável pela produção nacional de castanha do Pará, látex retirado da seringueira, babaçu, açaí, cupuaçu. Estas são manufaturadas pelas indústrias alimentícia, farmacêutica e até de combustível. Então, esses aí são matérias-primas, né, retiradas da Amazônia e utilizadas pelas indústrias de alimento, de remédios e de combustíveis. E aí, nesse processo de retirada dessas sementes, a gente está praticando aí o quê? O extrativismo vegetal. Vamos falar aí da indústria, né? Para reduzir a desigualdade regional, o governo militar criou em 1967 a Zona Franca de Manaus, com o intuito de estimular a industrialização da região. Em 2017, o Amazonas recebeu 3% da indústria do país. A fabricação de máquinas e equipamentos, por exemplo, cresceu de 31,6% de 2017. A produção de produtos eletrônicos e materiais de informática avançou 23,9%. Então, como a gente sabe que é uma região com pouca população, né, a indústria visava muito a questão da região Nordeste no sentido de coletar matéria-prima e não de fixar, né, as indústrias nessa região. Então, com a criação aí da Zona Franca de Manaus, o intuito dessa criação era justamente isso, reduzir a desigualdade regional que existia nessa região. Então, o gado bovino é criado de forma extensiva na região norte, especialmente para o abate. Igualmente, na Ilha do Marajó, concentra-se o maior rebanho de búfalos do Brasil.
São 6.000 animais que fornecem carne e leite à população local, além de ser a marca registrada na maior ilha marítimo-fluvial do mundo. Então, eu já vi até um documentário, gente, na TV, falando que essa ilha aí, a Ilha do Marajó, os policiais, eles patrulham as ruas montado em búfalos, né? Esses exemplos aí, parecendo que fosse, parecendo boi, mas não é boi, é outra espécie. E nessa ilha do Marajó, eles têm aí cerca de 6.000 animais. E esses animais têm um valor muito grande para eles, por quê? Porque fornecem, né, carne e leite para toda a população dessa ilha. A agricultura na região norte é destinada, sobretudo, à subsistência. O que significa isso, gente? A sobrevivência, as pessoas plantam para comer, com plantações de mandioca, feijão e milho. No entanto, existem pontos de agricultura comercial, onde são cultivados alimentos como pimenta do reino, café, junta, maracujá e coco. Uma das culturas que avança sobre a floresta amazônica é a soja. Isso tem causado bastante preocupação aos ambientalistas pelos danos causados ao ecossistema local. Veja bem, existe aí um contraponto muito grande na expansão da agricultura nessa região. A grande maioria da agricultura está relacionada àquela agricultura familiar. Então, as pessoas fazem plantações de algumas culturas com o intuito de comer, né, de consumir e vender aí o excedente, aquilo que sobra. Mas aí existem uns avanços na agricultura comercial, que é a agricultura de longa escala, né, que a gente não planta vários tipos de culturas, sim um único modelo, que é a monocultura. E aí tem a comercialização de algumas, como a pimenta do reino, o café, a junta, o maracujá e o coco. Só que a gente sabe que a região norte, ela concentra-se ali um bem muito importante para o mundo. Então não é para o nosso país, não é para o Brasil, e sim para o mundo. Que bem é esse, gente? A floresta amazônica. Então, quando eu penso em expandir a agricultura, nesse processo de expansão, eu interfiro de forma drástica no ecossistema daquele lugar. A gente sabe que a biodiversidade, tanto na fauna, que é os animais, como na flora, que é as plantas, ela é muito presente nessa região justamente em função da floresta. Então, para expandir esse tipo de cultura nessa região, eu preciso interferir na floresta. E aí a gente pensa, o que é mais interessante? A parte econômica dessa expansão, quer dizer, as pessoas da região norte ter mais contato ali com a agricultura, gerando mais renda, ou a gente limitar essa expansão da agricultura, mas preservar o bem maior, que é a nossa floresta amazônica. O turismo na região norte, especialmente nos estados do Amazonas e Pará, atraem turistas que desejam conhecer de perto a floresta amazônica e o rio. Igualmente, há festas regionais como o Festival de Parintins, o Festival Amazonas de Ópera, a Festa do Círio de Nazaré, que congregam milhões de pessoas de todo o país e do mundo. Então, as pessoas que vão à floresta amazônica têm como objetivo principal, os turistas, conhecer essa floresta e o rio também. Mas existem algumas festas, principalmente de cunho religioso, né, que acontecem e que são bem famosas. Quem nunca ouviu falar da festa de Parintins, que é aquela que tem a festa do boi, né? O garantido e o caprichoso, né? E é lá, eles encaram aquilo ali como uma disputa de Copa do Mundo. Então a cidade é dividida em dois grupos, né? Quem é daquele boi, quem é do outro, e ali há uma disputa saudável, que eles fazem uma festa. E ele é muito conhecido, esse festival de Parintins, ela é muito conhecida. A mesma coisa com essa festa religiosa, que é o Círio de Nazaré, também bastante conhecido em todo o nosso país. Então,
Tentei resumir aí o máximo para vocês, porque é um conteúdo bem extenso, então é necessário que a gente faça uma leitura. Aliás, gente, é uma dica que eu dou para vocês, quinto ano. Nunca se limite somente ao que eu explico aqui. A aula da Pro hoje durou 15 minutos, então foi pouco, acabou, vou fazer minha atividade. Não, gente, a gente precisa procurar outras fontes, ler o nosso livro, ver alguns vídeos sobre o conteúdo. A gente pode criar outras técnicas para que a gente aperfeiçoe esse conteúdo, a gente saiba mais, né? Coisas sobre isso que a Pro acabou de falar. Então eu resumi para vocês, porque senão ia ficar muito extenso, mas o livro traz aí muito mais informações sobre todo esse aspecto econômico da nossa região norte. E vamos fazer para cada atividade no livro, na página 418. Amanhã aguardo vocês no horário que eu postar lá, para que a gente possa fazer a correção da nossa avaliativa. Então até amanhã, fiquem com Deus.